verdade é que o Senhor não deixará os seus filhos mais queridos, mais fiéis, santificados, passar por esse momento terrível. Prova é que Ele deu no Velho Testamento quando livrou a Ló. Quando livrou também a Noé. Como também nos foi mostrado que no tempo de Ló, os anjos os tiraram da cidade de Sodoma e Gomorra. Isto é um tipo de arrebatamento, é uma figura. A arca que Noé construíram também é um tipo do arrebatamento. Eles foram salvos do dilúvio pela arca, como nós seremos por Cristo, a nossa arca. O Senhor deu demonstração disso, livrando os mais fiéis. No tempo de Jeremias, Deus livrou Jeremias, Ebed-Meleque, livrou também o escriba de Jeremias, Baruque, livrou também dos pobres, os mais tementes ao Senhor. E os que foram levados para a Babilônia, Deus provou que era fruto bom e era frutos maus. E ali Deus preservou muitos fiéis. Após o arrebatamento, inicia-se os 7 anos de grande tribulação. Os irmãos ouviram falar sobre a sequência. Agora eu estou explicando o que acontece em cada fase. Após o arrebatamento, inicia-se os 7 anos de grande tribulação. Estes 7 anos tem 2 divisões interessantes. Tem 3 divisões de ais. Primeiro ai, segundo ai e terceiro ai. Essa é uma divisão de juízo. E tem uma divisão, uma divisão bem exatamente no meio do período dos 7 anos, que são divisões de anos. Do começo até metade dos 7 anos, o primeiro ai começa-se sobre a terra, e a metade do segundo ai, porque o primeiro ai, o segundo ai e o terceiro ai são divididos em pragas e juízos. Nos primeiros 3 anos e meio, vai ser estabelecido governo mundial. O anticristo terá o seu domínio. Haverá perturbações nas nações e haverá guerra. Uma terceira guerra mundial. Isso está em Ezequiel capítulo 20. Diz lá que a espada se dobrará até a terceira vez. Esta profecia de Ezequiel é dos últimos dias. 2 já se cumpriram, falta a terceira, e diz que nunca mais voltará para a bainha. Essa guerra, a terceira guerra mundial, é entre as nações. A guerra do Armagedon é uma guerra de Deus, de Jesus Cristo, com os demônios e os ímpios, não é? Então, após o arrebatamento, inicia-se 7 anos de grande tribulação, dividida em 3 ais. 3 ais. Os irmãos querem ver na Bíblia? Muitas pessoas não compreenderam, leram, talvez passaram por cima, não perceberam, não é? Apocalipse, capítulo 6. E havendo o cordeiro aberto dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. Esse primeiro ai, selos são abertos, as trombetas são tocadas, muitos juízos se desenrolam. Veja agora o capítulo 9, versículo 12. Diz assim: passado é já um ai. Eis que depois disso vem ainda 2 ais.
A palavra ai quer dizer juízo. Ai dele. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos. Ai dos filhos rebeldes. Então a palavra ai é juízo. Do versículo 13 em diante, inicia-se o segundo ai. Quando termina o primeiro, inicia-se o segundo ai. Vai até capítulo 11, versículo 14. Veja o versículo 14. É passado o segundo ai. Eis que o terceiro ai cedo virá. O terceiro ai começa com a sétima trombeta, do versículo 15 do capítulo 11. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta. Passando então para o capítulo 15, desenrola então o terceiro ai. Só que a Bíblia não fala que é o terceiro ai, mas vocês vão compreender quando ela diz assim: e vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Aqui é o terceiro ai. O Apocalipse 15 para frente fala-se sobre juízos, até chegar na guerra do Armagedão. É o terceiro ai. Então, os acontecimentos dos 7 anos são divididos em 3 juízos grandes, carregados de acontecimentos, de punições e de sinais. O primeiro ai, o segundo ai e o terceiro ai. Também é dividido, segundo o que nós lemos, é dividido no meio de anos, 3 anos e meio, depois mais 3 anos e meio, que formam 7 anos. E também os 7 anos em 2 tempos de 3 anos e meio. Os 3 anos e meio primeiro se dará o estabelecimento do inimigo sobre a terra, e as guerras, e as mudanças das leis, entre elas as 2 principais, a imposição da marca da besta e a lei capital para quem não aceitar o registro da marca em sua mão ou em sua testa. Morrerá muita gente nesta época, e as coisas ficarão muito caras. Logo assim, no primeiro ai, para o segundo, muitas coisas terríveis vão acontecer. Haverá uma carestia muito grande devido às guerras, devido também a catástrofe, um grande terremoto que virá sobre o mundo, e coisas a mais que vão tornar a vida difícil. Queimadas, vocês podem ler com atenção esses capítulos. Os 3 anos e meio finais aumentará excessivamente a aflição sobre o mundo e principalmente sobre os judeus. Entender que são 7 anos no livro do Apocalipse, porque lá no capítulo 13, se eu não me engano, está escrito que ele continuará, a besta continuará por 42 meses, ou seja, ela já estava atuando. Então os 3 anos e meio, do meio para o final, a grande tribulação será terrível para os judeus e para quem continuar vivo sobre a terra, porque vai ser exatamente nesse período que ele vai se manifestar. O diabo vai se manifestar, porque nesta metade da grande tribulação até o final, inicialmente os judeus descobrirão que o falso Messias não é o Messias que eles esperavam. Porque no meio dos 7 anos da grande tribulação, o inimigo, já cansado de esperar, fará cessar o sacrifício contínuo e estabelecerá a abominação desoladora, e querendo ser adorado como Deus. Daniel 9, versículo 27, onde diz que ele fará o concerto com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício contínuo. Este é um grande sinal dos últimos dias. O templo de Jerusalém, grande parte da construção, pedras talhadas, as roupas sacerdotais, a mesa do incensário, o candelabro, a coroa do sumo sacerdote e outros
utensílios do templo já estão prontos. Praticamente o templo já está pronto para ser colocado em um devido lugar. Este é o grande sinal, porque quando Paulo fala em Tessalonicense, o inimigo não vai entrar em qualquer templo batista, metodista, anglicano, assembleia, católico. Ele quer entrar no templo em Jerusalém, e Jerusalém não tem o templo que foi destruído no ano 70 pelo general Tito. Então será reconstruído um templo, quem sabe antes da grande tribulação, no início, esse templo será reconstruído e se assentará no trono de Deus, querendo parecer Deus. É aí que os judeus começam a serem perseguidos cruelmente por não aceitarem esta mudança. Deus também enviará muitas pragas desses 3 anos e meio. Vocês sabem que a metade do segundo ai e o terceiro ai vão desenrolar nesses 3 anos e meio finais. Haverá muita angústia, muita perturbação. O povo de Israel, os judeus, serão perseguidos cruelmente. Será terrível a perseguição sobre a terra. No final dos 7 anos da grande tribulação, o inimigo reunirá todos os seus exércitos em Megido. A palavra Megido também em português quer dizer lugar de tropas, um local apropriado para muita gente guerrear, para um grande combate que a palavra de Deus chama de a guerra do Armagedon ou Megido. Cristo, Cordeiro de Deus, vence o inimigo e lança no lago de fogo e enxofre os 2 homens, a besta e o falso profeta. Apocalipse 19, 20. Após este episódio, então, no final da grande tribulação, há esta grande guerra contra Cristo, e os seus. Nesse momento ali morre muita gente dos soldados. É convidado as aves do céu, os animais do campo, para comer a carne dos grandes, dos tribunos, daqueles que se levantaram. Aí realmente cai Babilônia, porque é a última força de Babilônia, o poder político. O poder financeiro tinha caído, o comércio, e o poder religioso, que era o primeiro, vai ser o primeiro. O poder religioso que compõe a mulher babilônica, a Babilônia, o mundo, a mulher do diabo, a igreja de Satanás, a casada que cuida das coisas do mundo, a mulher alvoroçadora, a mulher prostituta, cujos passos firmam-se no inferno. É ela que está lá no livro de Provérbios. É o mundo. Ela é destruída primeiramente a parte religiosa, depois a parte financeira, o comércio, e depois a parte de domínio, política, de armas, de guerra. Quando a besta e o falso profeta são lançados diretamente no lago que arde com fogo e enxofre, esses 2 não vão passar pelo juízo final. Também Satanás e seus demônios não são lançados lá, eles são aprisionados em uma masmorra. Satanás e seus demônios serão presos no abismo, o inferno, e lá passarão 1000 anos sem perturbarem os moradores da terra. Há interpretações adversas, inclusive na internet. Pessoas colocaram Satanás solitário na face da terra, em uma pintura, ensinando as pessoas falsa revelação, falsa interpretação, que Satanás ficará na terra sozinho, sem perturbar ninguém. É uma contradição muito grande. Parece que a terra não vai existir, mas isso não é verdade.